Estamos felizes por mais uma noite, poder estar na presença de Deus e meditar na sua palavra. Nós já faz 2 quarta-feiras que estamos reunidos aqui para aprender desse assunto que é tão relevante para os dias atuais, né? E nós temos a cada quinta-feira mergulhado um pouco mais, né? Eu queria que você, por gentileza, fechasse os teus olhos para que possamos fazer uma oração em nome de Jesus. Pai querido e amado, nós te glorificamos por tudo que já aconteceu aqui esta noite, mas ainda queremos ouvir a tua voz. Senhor, tem pessoas que vieram direto do trabalho, estão cansadas fisicamente, cansadas mentalmente, mas eu peço o auxílio da sua graça, do seu favor, para que eles possam sair daqui esta noite entendidos da tua vontade e daquilo que o Senhor tem para falar conosco. Nós queremos pedir a tua presença, Senhor, que ela continue conosco, assim como desde o princípio já o tem estado, e que o teu nome mais uma vez seja glorificado em nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. E a igreja aqui que diga amém. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, é uma alegria muito grande poder estar aqui servindo aos irmãos. Eu espero, com a ajuda de Deus, ser bênção esta noite, ser um canal de bênção para a vida de todos vocês. Quero fazer menção aqui do Felipe. Cadê o Felipe? Dá um sinal com as tuas mãos, Felipe. O Felipe está ali. Deus abençoe o Felipe, é o nosso aluno do hebraico. E eu cheguei ali na porta e ele disse: olha, pastor, estou todo molhado, vim na chuva, mas vim ouvir o senhor falar. Deus abençoe pelo carinho, viu, Felipe? Muito obrigado pelo carinho. Meus irmãos, o tema proposto para essa noite é os 5 pontos do arminianismo. 5 pontos do arminianismo. E vale lembrar, meus irmãos, que os 5 pontos do arminianismo não é uma contrarresposta aos 5 pontos do calvinismo. Nós temos no calvinismo a tulipe, ou a tulipa de uma forma mais aportuguesada, e os 5 pontos do arminianismo não é uma contrarresposta à tulipe, pelo contrário. A tulipe, o sínodo de Dort, da cidade de Dordrecht, que é sim uma contrarresposta aos 5 pontos do arminianismo, né? Quando os remonstrantes, seguidores de Armínio, eles levantaram a tese a respeito da salvação, aí foi levantado aí os 5 pontos do calvinismo para debater e para rebater os 5 pontos do arminianismo. Mas eu vou colocar aqui, já temos aqui ali um slide, e eu queria que o irmão passasse, pode passar o segundo slide, para ver se ajuda os irmãos, bem? Então, os 5 pontos do arminianismo, irmãos, os remonstrantes, os irmãos, eles deram um acrônimo chamado por nome FACTS. E nesse contexto do acrônimo, nós vamos ver, é claro que depois nós vamos trabalhar, não na ordem do acrônimo, isso aqui é só para identificar os 5 pontos, mas nós vemos aí, se você vê no telão aí, tem aí a frase, o F vem da sigla Free by Grace to Believe, e daqui a pouco eu te explico melhor a respeito disso. O A do Facts quer dizer Atonement for How, e o C é o C de Conditional Election. Daqui a pouco eu te falo, nós vamos para a forma portuguesada e você vai começar a entender. Nós temos o T de Total Depravity e nós temos o S de Security in Christ. Agora ele vai passar e você vai poder ver da forma mais aportuguesada que o F de Free by Grace to Believe é o primeiro ponto do Facts, que quer dizer libertos pela graça para crer. Libertos pela graça para crer. Você pode repetir comigo? Diga: libertos pela graça para crer. Então, daqui a pouco nós vamos trabalhar
a respeito desse ponto, e nós vamos fazer a distinção do que pensam nossos irmãos calvinistas e também o conceito de Armínio sobre libertos pela graça para crer. O Atonement for All é o segundo ponto que diz respeito à expiação para todos. Diga-se, expiação, para todos. Nós vamos ver o conceito de Armínio, e ele vai nos explicar bem que Jesus, ele não morreu, ele não foi para a cruz por um grupo limitado de pessoas, mas a expiação é de fato para todos. E nós vamos, além de ler Armínio, nós vamos também ver na Bíblia Sagrada a respeito disso. Amém? Conditional election é o terceiro, que quer dizer respeito à eleição condicional. Diga-se, eleição condicional. Porque no arminianismo a eleição ela é condicional e com base na presciência de Deus. E eu quero ter oportunidade de explicar isso aos irmãos. Já no calvinismo, a eleição ela se dá incondicionalmente, né? Deus decretou um grupo para ir para o céu e uma boa parte da humanidade para ir para o inferno. E aí nós vamos ver que não é uma realidade bíblica isso. E total depravity, eu vou trabalhar esse ponto porque é a ordem lógica da Bíblia, né? Não vou nem explicar muito ele aqui, que nós já vamos entrar nele. E o quinto, Security Christ, diz respeito à segurança em Cristo. Eu acho interessante que no conceito americano sobre o facts, os americanos eles fazem até uma brincadeira dizendo que contra fatos não há argumentos, né? Mas é claro que é uma brincadeira, e nós vamos poder agora, a partir de agora, ver os pensamentos de Armínio em relação a como se dá a salvação no arminianismo. Vamos para o primeiro ponto. Primeiro ponto, nós vamos trabalhar com a depravação total. Depravação total. E eu quero ler aqui, irmãos, as palavras de Armínio nas suas obras, né? Armínio não tem muitas obras, porque Armínio ele foi mais pastor do que escritor, ele foi mais pastor do que teólogo, mas no pouco que ele pôde escrever, as suas obras, ela é fascinante, nós podemos aprender muito com elas. Palavras de Armínio em relação à depravação total. Isso diz respeito ao livre-arbítrio, a salvação e o livre-arbítrio. Palavras de Armínio. O livre-arbítrio é incapaz de iniciar ou aperfeiçoar qualquer bem verdadeiro, espiritual, sem a graça. Veja que ele já começa a dar vazão pela graça, né? E você vai ver conforme o decorrer da escrita e da leitura, que Armínio ele dá mais ênfase à graça do que o próprio Calvino. Olha a continuação da escrita. Esta graça é simplesmente absoluta e necessária para o esclarecimento da mente, a devida ordenação dos interesses e sentimentos e inclinação da vontade para o que é bom. Olha o que ele diz: confesso que a mente de um homem carnal, natural, é obscura e sombria, que os seus afetos são obstinados e desobedientes, e que o próprio homem está morto em pecado. Isso se encontra no volume 2, na página 406 das obras de Armínio. E também na nossa declaração de fé. Você talvez tenha a declaração de fé na sua casa. Se você não tem, eu te aconselho a ter, como bom assembleano você deve ter, porque na página 103 da declaração de fé também vai trabalhar essa questão. Agora, o que está acontecendo? Armínio, ele está explicando a respeito do livre-arbítrio. E você vê que ele não dá muita ênfase ao livre-arbítrio, mas à graça de Deus. Armínio vai trabalhar com a graça. Porque qual que é o conceito de Armínio em relação à depravação total ao livre-arbítrio? Armínio, ele entende e ele ensina, isso
o arminianismo clássico ensina isso. A Bíblia ensina isso. Que o homem, ele está num estado tão grande de depravação, que sem o auxílio da graça, ele não consegue se achegar a Deus. É a graça que vai ativar o livre-arbítrio para que o homem tenha, assim, a condição de responder positivamente a Deus. Então, Armínio, é isso que ele vai ensinar, que o homem, estando no estado de depravação total, ele precisa da graça de Deus, porque a graça de Deus vai habilitar o seu livre-arbítrio e ele vai conseguir responder positivamente. Agora entenda uma coisa, o conceito de Armínio sobre o livre-arbítrio não é que nós somos livres para fazer tudo o que nós quisermos, não é isso. E eu poderia te explicar da seguinte maneira, por exemplo, ninguém aqui, eu vou falar de mim, eu não escolhi nascer com o cabelo que eu tenho. Por exemplo, eu não escolhi nascer da altura que sou. Se eu pudesse escolher, eu seria um pouco mais alto, né? Nenhum de nós aqui, por exemplo, escolhemos nascer. Então veja que nós não somos totalmente livres. Mas não quer dizer que em cada faceta de nossas vidas, em cada área de nossa vida, há um determinismo de Deus. Não. Amém? Porque através da graça que habilita, que ativa o livre-arbítrio, assim nós temos condições de responder positivamente a Deus. Esse é o conceito de Armínio. Agora, arminianos e calvinistas, eles concordam nesse ponto. E qual que é a diferença? A diferença é que no calvinismo, primeiro, a pessoa é regenerada para ela passar a crer. Primeiro a pessoa ela é regenerada e só após ela ser regenerada ela tem condições de começar a crer. No arminianismo, ensinamento bíblico, é ao contrário. No arminianismo, o arminianismo clássico ensina que primeiro a pessoa tem que crer e depois ela vai ser regenerada. Essa é a ordem bíblica. Não é isso que as escrituras ensinam? Crê no Senhor Jesus e será salvo. Aquele que crê e for batizado será salvo. Aquele que não crê será condenado. Então a regeneração no arminianismo, ela vem posteriormente à fé. Primeiro a gente crê e depois nós somos regenerados. É isso que ensina Armínio. É isso que está ensinando a nossa declaração de fé das Assembleias de Deus. E é isso que ensina a Bíblia Sagrada. Agora, vamos entender aqui o conceito de depravação total. Conceito bíblico de depravação total. Primeiro, o que não é depravação total? O que não significa depravação total? Primeiro, depravação total não significa que o homem é tão mau quanto poderia ser. Se o homem fosse tão mau quanto poderia ser, não seríamos seres humanos, seríamos verdadeiros demônios. Esse estado de maldade se dará se por motivo o homem ele morrer sem responder positivamente ao auxílio da graça de Deus. Então aí sim, ele morrendo sem responder à graça de Deus, sem responder sim para Deus, e lembrando que Armínio nunca ensinou que nós temos que se direcionar a Deus para Ele se direcionar a nós. Não. Embora em alguns púlpitos do Brasil nós temos ouvido isso, não é o ensinamento de Armínio. O ensinamento de Armínio é um ensinamento bíblico. E qual que é o ensinamento bíblico a respeito da depravação total? É Deus que vem em direção ao homem. É Deus que vem buscar o homem, porque o homem sozinho, sem o auxílio da ajuda de Deus, da graça de Deus, ele não tem condições de marchar em direção a Deus. Mas quando Deus se posiciona em direção a ele, aí sim ele tem condições de responder positivamente a Deus, assim como todos nós que estamos aqui já fizemos. Então, não significa depravação total que o homem é tão mau quanto poderia ser. Depravação total também não significa que as pessoas não podem fazer coisas boas. Ela está tão depravada que ela não pode fazer coisas boas.
Pode fazer coisas boas sim. E quem ensinou isso foi o próprio Jesus. Jesus disse assim: vós sendo bons, ou melhor, vós sendo maus, sabei dar boas coisas aos vossos filhos. Então foi Jesus que ensinou que o homem, mesmo sendo mau, tem condições de fazer boas coisas com o auxílio da graça, né? E a terceira coisa que eu quero pontuar é que depravação total não significa que as pessoas não têm consciência de Deus. Ela está tão depravada, no estado tão terrível de depravação, que ela não tem a ideia de consciência de Deus. Não é isso. Não é isso que a Bíblia ensina. Prova disso é o próprio Adão, que quando caiu, o que aconteceu? A Bíblia diz que na viração do dia, Deus se direcionou até ele. Deus foi até ele e Deus o chamou. Viu que é Deus que se posiciona? É Deus que vai em direção ao homem, mesmo ele estando caído. Mas mesmo Adão estando caído, ele teve condições de responder positivamente a Deus, indicando que o homem não está num estado tão terrível, depravadamente, que ele não tem consciência de Deus. Ele tem consciência de Deus, sim. Agora, o que é depravação total? O que significa depravação total? Depravação total significa, irmãos, que todos nós estamos debaixo do pecado. Todos, a Bíblia diz, Romanos 3, versículo 23, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então o pecado, ele atingiu a todos, sem distinção. O ser humano que está nascendo agora, o pecado, a marca do pecado, ele já vai nascer com essa marca do pecado, porque a Bíblia diz que o pecado atingiu a todos. Depravação total, irmãos, significa também que o pecado atingiu a todos extensivamente e não intensivamente, como nossos irmãos calvinistas ensinam. E aqui eu quero falar com todo carinho, quando eu falar do calvinismo aqui, se houver alguém entre nós, algum calvinista, você é muito bem-vindo, mas esta noite eu vou defender o lado de cá do muro, não vou ficar em cima do muro, então nós vamos defender o nosso cerrado, amém? Amém, meus irmãos? Amém. Então se tiver alguém aqui que é calvinista, fique bem tranquilo, se quiser coma muito, se não coma pouco, mas eu vou defender o nosso lado do cerrado. Então, a depravação total, ela se dá no arminianismo, o arminianismo ensina que o pecado atingiu a todos extensivamente. O que significa isso, irmãos? Que o pecado atingiu a nossa mente, atingiu as nossas palavras, nosso palavrear, o pecado atingiu o nosso relacionamento interpessoal com o próximo, e o pecado atingiu principalmente, nos afastou dos nossos relacionamentos com Deus. Esse é o conceito de depravação total da Bíblia. Mas, para não ficar só nas minhas palavras, nas palavras de Armínio, na declaração de fé, a Bíblia vai ensinar isso. Prova disso, Gênesis capítulo 6 e o versículo 5. Gênesis capítulo 6 e o seu versículo 5. Quem pode ler Gênesis 6 e o versículo 5 para nós? Leia, por gentileza. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicará sobre a terra, que toda imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Era só continuamente má. Olha que interessante, irmãos. Então, Deus, ele viu que o homem nasce e a sua tendência é pecar, pecar, pecar e pecar. Esse é o conceito bíblico da depravação total. Um outro texto que esclarece bem isso, Romanos 3, do versículo 10 ao versículo 18. Romanos 3, do 10 ao 18, eu vou lê-lo para ganhar tempo, que diz assim: como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda e não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. A sua garganta
é um sepulcro aberto, com a sua língua tratam enganosamente, peçonha de áspide está debaixo dos seus lábios, cuja boca está cheia de maldição e amargura. Os seus pés são ligeiros para derramar sangue, em seus caminhos há destruição e miséria, e não conheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Então esse é o estado de depravação total, que se o homem não responder positivamente à graça de Deus, que habilita o seu livre-arbítrio para ele responder positivamente, para ele entrar na presença de Deus, para ele ter uma vida com Deus, é dessa forma que o homem morre sem responder o auxílio da graça. Então esse é o conceito de Armínio de depravação total. Até aqui, amém, meus irmãos? Amém. Vamos para o segundo ponto. O segundo ponto, irmãos, fala da eleição condicional. Eleição condicional. Vamos ver o que Armínio fala nas suas obras a respeito da eleição condicional. Com a palavra Armínio. Deus decretou salvar e condenar certas pessoas em particular. Até aí, quando a gente lê, a gente leva um susto, porque é calvinista demais, né? Mas olha a continuação daquilo que está escrito. Este decreto tem o seu embasamento na presciência de Deus, pela qual ele sabe, desde toda a eternidade, que tais indivíduos, por meio de sua graça preventiva, creriam, e por meio de sua graça subsequente, perseverariam. E do mesmo modo, pela sua presciência, ele conhecia aqueles que não creriam, nem perseverariam na fé. Então, esse é o conceito de eleição, de predestinação, que o arminianismo ensina. O calvinismo ensina uma dupla predestinação. O calvinismo ensina uma dupla predestinação. E o arminianismo também, mas totalmente distinta da dupla predestinação ensinada pelos calvinistas. No calvinismo, a predestinação, ela se dá incondicionalmente. Deus não viu nada, não achou nada no homem, e simplesmente ele escolheu um grupo para herdar o céu e uma grande parte da massa para ir para o inferno. Aqueles que ele elegeu para ir para o céu são o grupo dos eleitos. Aquele que ele não os elegeu são os eleitos à condenação eterna. Mas o arminianismo, ele ensina diferente. Ele ensina uma eleição bíblica, uma predestinação bíblica, porque Armínio ensinava que a predestinação se dá no conhecimento de Deus aqueles que creriam, né? Então Deus, ele usa a sua presciência, e a sua presciência, dentro da sua presciência, ele vai eleger, baseado na sua presciência, ele vai eleger aqueles que permaneceriam na fé, aqueles que aceitariam a sua graça, e eles assim permaneceriam crendo. Então esses que permaneceriam crendo, que ele viu na sua presciência, que é um subproduto da sua onisciência, o que ele vai fazer? Ele vai prever, e através da sua presciência ele vai eleger, mas baseado na sua presciência e vendo aqueles que não se apostatariam da fé, e aqueles que por subsequente não permaneceram na fé, eles até tiveram uma fé inicial, mas não permaneceram na fé, mas se apostataram. Deus também viu na sua presciência que eles não permaneceriam na fé, ou que muitos não aceitariam o auxílio da graça, e baseado nisso se dá a eleição de Deus. Então, no arminianismo, a eleição é condicionada à presciência de Deus. Agora, no calvinismo, ela é incondicional. Deus não viu nada, ele apenas decretou um grupo para ir para o céu e o outro grupo para ir
para o inferno. Agora, para não ficar nas minhas palavras e nem nas palavras de Arminio, a eleição condicional, ele não é um ensinamento herético, é um ensinamento bíblico. E, via de regra, os nossos irmãos calvinistas, eles gostam de usar um texto que está em Romanos, capítulo 8, abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 8, e localize o versículo de número 28. Que vai dizer assim, meus irmãos. Vou ler para ganhar tempo. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Versículo 29, e atente-se para o versículo 29. Porque os que dantes conheceu, grave bem essa expressão, os que dantes conheceu, também os para serem conforme a imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a este também chamou, e aos que chamou, a estes também justificou, e aos que justificou, a este também glorificou. Agora, os nossos irmãos calvinistas, eu tenho acompanhado alguns debates, e eu não quero generalizar, mas muitos, vai acontecer um fenômeno aqui nesse texto, o fenômeno que a gente fala da unção do pulo, porque parece que os nossos irmãos calvinistas, quando eles chegam no versículo 29, eles pulam a parte dos que dantes conheceu, e eles começam já o versículo 29 assim: aqueles que ele predestinou, o chamou para serem filhos, né, a imagem de seu filho. Então eles pulam a parte do que dantes conheceu, e eles vão direto para o predestinou. E tem um amigo meu que diz que não se sabe se eles estavam predestinados a isso, né, a ter a unção do pulo. Quando não a unção do pulo, é a unção do Thundercats. Eu era pequeno, eu era menor, eu lembro que eu assisti um desenho e havia um personagem chamado Thundercats, que quando ele queria ver além do alcance, ele levantava uma espada e ele via longe. E parece que às vezes os nossos irmãos, com muito respeito, eles adotam para eles essa unção, a unção do Thundercats, quando não, é ver além do que está escrito, né? Porque o termo usado aqui, irmãos, na parte para o que dantes conheceu, é o termo grego prognosco. E o termo grego prognosco é conheceu de antemão. Então quem são os predestinados? Aquele que ele conheceu de antemão, que não se apostataria da fé, que ficariam ali, que amaria a sua vontade. Então esses são os predestinados. Mas não tem aqui, Calvino, por exemplo, no termo prognosco que aparece no texto, nessa palavra ele fala assim: não era conheceu de antemão, o termo ali é adotou. Mas tem outras palavras gregas, se Paulo quisesse escrever adotou, ele poderia usar outras palavras para escrever o termo adotou. Mas o termo prognosco é o termo conheceu de antemão. Um segundo texto que explica bem a eleição condicional, irmãos, está em 1 de Pedro, capítulo de número 1. Abra aí, dando graças a Deus para me entender que você não está dormindo, que você está aí. 1 de Pedro, capítulo de número 1. Olha o que diz, capítulo 1 de 1 de Pedro, versículo 1 e a parte A do versículo 2. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros dispersos no Ponto, da Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Olha o versículo 2. Eleitos segundo a presciência de Deus Pai. Em grego vai aparecer o termo prognosis aí, né? Vai ficar eklektos, katá, prognosis, teu, patros. É isso que Pedro está dizendo. Eleito segundo a presciência de Deus. Deus preveu aqueles
que permaneceriam na fé, que não se apostatariam. Então esses são os eleitos, segundo a presciência de Deus, segundo a sua presciência. Deus viu, né? Agora no calvinismo não, Deus não viu nada, ele apenas decretou a grande maioria para ir para o inferno, a pequena parte para ir para o céu. Mas não é isso que ensina a Bíblia Sagrada. Amém, meus irmãos? Mais um texto para ficar bem explicitado aos irmãos e bem explicado. Efésios capítulo de número 1. Abra em Efésios capítulo de número 1 e vamos ler mais um texto da palavra de Deus. Tem alguém comigo aí? Diga amém, meus irmãos. Amém. Efésios capítulo de número 1. Nós vamos ler o versículo 4, versículo 5 e depois nós vamos pular para o 11 e também leremos o versículo 12 e 13, tá bom? Olha o que diz, capítulo 1, versículo 4. Como também nos elegeu? Como também nos elegeu? Nele quem? Nele em Cristo, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade. Versículo 5. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Agora o versículo 11. Nele digo, em quem também fomos feito herança, havendo sido predestinado conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade. Olha o versículo 12. Com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo. Versículo 13. Em quem também vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação. Até aqui está bom. Então, o que o apóstolo está escrevendo a carta aos Efésios é isso, que ele nos predestinou em Cristo, baseado na sua presciência, desde a fundação do mundo, né? E ele nos predestinou para louvor e glória. Quem são os predestinados para o louvor e glória? Aquele que ele preveu que não se apostataria, mas que permaneceria na fé, e por isso agora ele os predestinou. Amém, meus irmãos? Então, essa é a explicação do texto, é a explicação lógica da eleição condicional. E aqui fala também, em quem também vós estáis, no versículo 13, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação. Então veja que depois que eles ouvem a palavra da verdade, a pregação do evangelho, a palavra de Deus, agora eles crendo, eles também estão destinados para louvor e glória. Amém? Então esse é o conceito de Armínio, é o que ensina o arminianismo clássico a respeito da eleição condicional. Vamos para o terceiro ponto e vamos falar de expiação ilimitada. No calvinismo, a expiação é limitada. Jesus foi para a cruz e o seu sangue fez expiação somente para alguns, ou por alguns. Mas não é o que a Bíblia ensina e não é o que o arminianismo clássico ensina. Bem, olha o que diz, palavras de Armínio, com a palavra Armínio. Cristo morreu por todos, sem nenhuma distinção entre eleitos e reprovados. Ele já começa dando uma prensa aí no calvinismo. Cristo morreu por todos, sem nenhuma distinção entre eleitos e reprovados. É preciso fazer uma distinção entre a redenção obtida e a redenção aplicada. É claro que ela foi obtida para todo mundo, para o mundo inteiro, e para todos, e a cada um dos homens, mas ela só foi aplicada apenas aos fiéis e aos eleitos. Isso está na página 425 e 428 das obras de Armínio. E também, se você abrir na página 61 e na página 113 da Declaração de Fé das Assembleias de Deus, você vai ver que é Armínio puro essa declaração aqui, viu, irmãos? E o que está ensinando sobre expiação ilimitada? Qual que é o conceito de expiação de Armínio?
é que o sangue de Cristo, ele não fez expiação. Mais uma vez nós vamos relatar isso, porque a maioria dos debates gira em torno disso. Então nós vamos frisar bem isso aqui. Não fez expiação só por alguns o sangue de Cristo, mas Jesus morreu por todos. E quando a Bíblia diz todos, é todos mesmos. Todo ser humano. Todo tipo de ser humano, o que está nascendo agora, o que está dentro da barriga, o que vai vir a nascer, Jesus morreu por todos, inclusive por nós que estamos aqui esta noite. Ele morreu por nós também. E essa expiação, ela é por todos, não é por alguns. Mas por que então, pastor, nem todos são salvos? Porque a salvação, ela é baseada pela fé daqueles que aceitariam a graça e através da presciência de Deus. Lembre-se disso, vai gravando os pontos. Então, porque nem todos são salvos, alguns não são salvos, porque a graça de Deus, ela é resistível e não irresistível, como ensinam os nossos irmãos. E daqui a pouco nós vamos ver isso, que a graça de Deus, ela é resistível, não irresistível. Mas qual que é o texto que nós podemos usar para afirmar isso, que Jesus morreu por todos? O texto áureo da Bíblia, pessoal. Qual que é o texto áureo da Bíblia? João. Vamos abrir para ver o que diz? 3,16 de João. Abra aí na sua Bíblia. Quem achou, diga amém. Ao som do número 3 da minha voz, vamos ler todos juntos? 1, 2, 3. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Lembra que eu falei da unção do Thundercats? No calvinismo vai aparecer aqui. Porque John Owen, no seu livro A Morte de Cristo, ele diz que aqui o mundo não é mundo. Não é mundo as pessoas, é o mundo dos eleitos. Mas quando nós vamos procurar nos léxicos em grego, nós não achamos nada disso. Mundo dos eleitos, né? Nós não achamos isso. Mundo aqui é mundo mesmo, são todas as pessoas. Também mundo aqui não é as coisas. Deus amou o mundo, Deus amou todas as pessoas. E quando a Bíblia está dizendo todos, são todas mesmas. Bendito seja o nome dele. E o que eu acho sensacional é que nesse texto, a expressão que aparece aqui, aquele que nele crê, eu vou ter que usar um termo grego aqui, uma palavra técnica, mas não se escandalize, não precisa gravar, que eu vou te explicar. A expressão que aparece nesse texto, em João 3,16, para falar que daquele que nele crê, o que aparece nesse texto, na expressão aquele que nele crê, é o prefixo hopisteum. Hopisteum. E esse termo hopisteum, ele está no particípio presente ativo no grego. E o particípio presente ativo no grego nos dá a ideia de continuidade. Nos dá a ideia de continuidade. Não é simplesmente o pastor pregou, o evangelista pregou, o presbítero pregou, você levantou a mão e agora, uma vez salvo, você vai estar salvo para sempre. Porque aqui dá um desdobramento, te joga para o quinto ponto, que é a segurança em Cristo. A salvação se dá na segurança em Cristo. Uma vez que você ganha a salvação, você tem que confirmá-la todos os dias. O termo hopisteum que aparece no texto grego, é isso que está nos dando a ideia. E se nós fôssemos parafrasear esse versículo usando o termo hopisteum, nós diríamos: porque Deus amou o mundo de tal maneira e deu seu Filho unigênito para que todo aquele que continuamente crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Não é você aceitou hoje e você esquece que você já está salvo para sempre. Não é você aceitou alguns anos atrás e você pode viver uma vida à vontade que você já foi salvo para sempre. Não! Uma vez que você ganhou essa salvação, uma vez que Cristo te alcançou, uma vez que a graça te envolveu, uma vez que o seu livre-arbítrio ele foi livre para você responder positivamente
exclusivamente sim a Deus. Todos os dias você tem que pedir a graça dele, se achegar a ele e confirmar a sua salvação em Cristo Jesus. É isso que nós estamos fazendo aqui esta noite. Cada culto que a gente vem adorar a ele, a gente está dizendo: eu vim aqui esta noite confirmar que eu estou crendo que o Senhor morreu na cruz do Calvário por mim. Quando nós se reunimos num culto como esse, nós estamos dizendo: Senhor, eu vim aqui confirmar a minha salvação em Ti, e eu vim aqui declarar que continuamente eu vou continuar crendo no sacrifício da cruz do Calvário. Então é isso que ensina a Bíblia, é isso que ensina a palavra, é isso que o arminianismo clássico ele vai ensinar. Embora alguns calvinistas eles acham que o arminianismo é sinônimo de pelagianismo ou semi-pelagianismo, que Pelágio ele não acreditava que o homem estava tão depravado que ele não poderia responder sozinho, né? Pelágio pregava isso é pelagianismo, que o homem poderia sozinho se libertar do estado de depravação total e de marchar diante de Deus. Isso é pelagianismo. O arminianismo clássico não. Nós ensinamos isso não, nós ensinamos que precisa todos os dias confirmar a salvação em Cristo Jesus e que precisa estar aos pés de Cristo. Isso que o arminianismo ensina, o arminianismo clássico. Então nós vemos que a salvação ela é para o mundo inteiro, ela é para todo mundo, todos os homens e todas as pessoas. Mas nós vamos ver mais para frente que muitos não são salvos porque eles resistem à graça de Deus. E por isso, baseado na sua presciência, Deus viu que eles resistiriam, e aí Deus não os elegeu, não os predestinou para a vida eterna. Tá? Simples assim. Agora, qual é o conceito bíblico que a gente pode pontuar aqui? 1 Timóteo, capítulo 4, versículo de número 10. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 10. Eu vou lendo para ganhar tempo. Diz assim: porque para isso trabalhamos e lutamos, pois esperamos no Deus vivo, que é o Salvador de todos os homens, principalmente dos fiéis. Que é o Salvador de todos os homens, principalmente dos fiéis. Então, esse texto fala de redenção obtida e de redenção aplicada. Quando o texto está dizendo ele é o Salvador de todos os homens, está falando de redenção, salvação obtida. Mas principalmente dos fiéis, está falando de redenção, de salvação aplicada. É isso que está ensinando a Bíblia, e é isso que o arminianismo também ensina. Amém, meus irmãos? Passou disso aqui é falácia por aí. Passou disso aqui é eles querem descaracterizar, né, a imagem do arminianismo. E quer colocar como o arminianismo fosse herético, mas não é. E assim como nesta noite, não se escandalize, como eu estou falando aqui do calvinismo, se você entrar nas igrejas por aí que são calvinistas, eles vão falar a mesma coisa de nós. Eles vão pensar a mesma coisa de nós. Quando fala de arminianismo, não, essa doutrina não é bíblica, essa doutrina ela é herética, é pelagianismo, é semi-pelagianismo, né? Então eles querem desconfigurar aquilo que o arminianismo eles ensina, a gente ensina, o arminianismo clássico, o arminianismo da Bíblia, o arminianismo puro. Eles querem desconfigurar isso. Então, assim como a gente está falando aqui, você vai ver que eles falam aí também. E nós não estamos falando como moeda de troca, mas é como eu disse no começo, nós estamos defendendo o nosso cerrado e o lado do nosso muro. Amém, meus irmãos? Quem entende isso, diga amém, meus irmãos? Amém. Glória a Deus. Vamos trabalhar aqui a graça resistível, que é o quarto ponto. Graça resistível. Com a palavra armínio. Toda controvérsia sobre a graça se reduz à solução desta questão. A graça de Deus é uma certa força irresistível? Ou seja, a controvérsia se refere apenas ao modo de operação da graça. Irresistível ou não, com relação a esse tópico, Armínio diz:
creio eu, de acordo com as Escrituras, Armínio joga para a Bíblia, que muitas pessoas resistem ao Espírito Santo e rejeitam a graça que lhes é oferecida. Então o que Armínio ensina? Que a graça, ela pode ser resistida, diferente do calvinismo, que ensina que a graça, ela é irresistível. Mas quando você, por exemplo, todos os dias nós vemos pessoas resistindo à graça de Deus. Por exemplo, aquela pessoa que você chama para vir para a igreja, vamos para o culto comigo, e ela fala assim, um dia eu vou, um dia eu chego lá, mas ela nunca vem, ela só está falando isso para você deixar de convidar ela. Ela, de uma certa forma, está resistindo à graça de Deus. Aquela pessoa que você foi sair para evangelizar, e na sua frente, depois de ganhar um panfleto, ela amassou o panfletinho que ela recebeu. Ali a graça estava disponível a ela através de uma literatura, e ela simplesmente rejeitou a graça. Ela resistiu à graça que a alcançou naquele momento. Quer que eu vou mais além? Nós que estamos aqui, que somos salvos, regenerados, de uma certa forma, todos os dias resistimos à graça de Deus. Pastor, o que é isso? O que o senhor está ensinando? Resistimos. Por exemplo, quando nós pecamos, nós estamos resistindo à graça de Deus, ou não? Ou você acha que Deus nos fez e Ele falou assim, olha, eu vou fazer vocês, porque o meu desejo é que vocês sejam pecadores, que vocês vão pecar muito, peca, porque eu quero que vocês pequem. Não, a vontade de Deus é que nós sejamos santos, e Ele diz isso toda vez na palavra, toda vez que você vai ler a palavra, está lá, sejam santos, porque eu, Senhor, sou santo. Então é isso que Deus requer de nós, que somos seus servos. Mas pela resistência à graça, o que acontece? Nós pecamos. E aí, quando nós pecamos, de uma certa forma, nós estamos resistindo à graça de Deus. Então, a graça, e eu acho muito lindo isso aqui, porque Armínio, ele vai trabalhar com a graça, né? Ele dá muita ênfase à graça de Deus. Diferente do que os calvinistas dizem aí, que a doutrina arminiana é uma doutrina antropocêntrica, né, que é firmada no homem. Não, nós vemos que todavia as duas doutrinas, tanto a doutrina calvinista, tanto a doutrina arminiana, ela é baseada pela graça de Deus, pela charis, né? Elas são doutrinas caricêntricas, mas vê a graça de uma forma, a salvação pela graça de uma forma, e o outro vê de outra. No calvinismo, nunca é demais lembrar, a salvação, a graça no calvinismo, ela é irresistível, né? Eles dizem, não pode resistir, quando Deus... Já no arminianismo, a graça de Deus ela é resistível, mas não é resistível porque nós, arminianismo, queremos que ela seja irresistível, ela seja resistível, melhor dizendo. Ela é resistível porque a Bíblia ensina que ela é resistível. E aqui eu quero deixar para você, por causa do horário, pelo menos 2 textos que nós podemos ver que a graça de Deus, ela pode ser resistida. Mateus 23, abra aí a sua Bíblia, abra dando glória a Deus para me entender que você está aí. Abra aí Mateus 23, localize, por favor, em Mateus 23, o versículo de número 37 em diante. Mateus 23, 37 ao 39. Eu vou ler para ganhar tempo. Olha o que diz: Jerusalém, Jerusalém, que mata os e apedreja os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha junta os seus pintos debaixo das suas asas, e tu não quiseste. Versículo 38, eis que a vossa casa vai ficar deserta. Porque eu vos digo que desde agora, e parece que no versículo 38 Deus selou eles, né? Mas não é isso que o versículo 39 vai nos esclarecer, porque no versículo 39 diz assim: porque eu vos digo que desde agora me não verei mais, até que digais, bendito o que vem em nome do Senhor. Então parece que Jesus está encerrando eles, né, no desprezo, está desprezando, mas ele está dizendo: não, até agora vocês rejeitaram, até agora vocês resistiram,
mas até que vocês digam. Então, se ele diz até que, é porque eles podem dizer sim à graça de Deus. Mas porque eles resistem, porque eles estão resistentes, então vai vir uma palavra pesada sobre eles, né? Porque eu vos digo que desde agora me não verei mais, até que digais. E vocês podem dizer: bendito o que vem em nome do Senhor. Aleluia. Mas no calvinismo, quando você vai ensinar isso, aí ele diz assim: não, mas usam até Jó, capítulo de número 42, não, mas os planos de Deus, os desígnios de Deus, como que pode resistir? Eles não podem ser resistidos. Mas é a Bíblia que está ensinando, não é o arminianismo que está impondo a Bíblia, não é a nossa exegese, né? Não é a nossa exegese, nós estamos pegando de nós e colocando no texto, mas é a exegese bíblica. Nós estamos tirando do texto e nós estamos aplicando nos ensinamentos nos nossos púlpitos. Quem entende isso, diga amém. Amém. Não é uma coisa imposta pelo arminianismo, eles estão impondo, não, é bíblico, amém? E quem ensina sobre a resistência e sobre os desígnios de Deus é a própria Bíblia. Olha o que diz Lucas capítulo 7. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 7, dando glória a Deus para acordar o vizinho aí do lado. Porque como é estudo, às vezes a pessoa está com a mente cansada, aí é comum, é normal a pessoa ela ficar com a mente cansada, né? Então Lucas capítulo de número 7, localiza aí o versículo de número 29, quem achou diga amém. Amém. E o versículo 30 que diz assim: e todo o povo que ouviu, e os publicanos, tendo sido batizado com o batismo de João, justificaram a Deus. Olha o versículo 30. Mas os fariseus e os doutores da lei rejeitaram o conselho de Deus contra si mesmo, não tendo sido por ele batizado. Olha aqui, irmãos, que formidável esse texto para nós entendermos sobre a graça irresistível. Então o que está acontecendo aqui? O povo está sendo batizado, o povo está ali todo tomado pela graça de Deus, e eles não resistem, né? Eles são ali sucintos, eles estão atentos para o operar da graça, e eles são batizados. Já os doutores da lei, o que eles fazem? Eles resistem à graça de Deus, eles resistem o conselho de Deus. Conselho aqui, irmãos, no texto, ele vai aparecer no grego, pode ser traduzido como desígnio. Conselho nesse texto aqui, no texto original, quando aparece no grego, vai aparecer a palavra desígnio. Então, não é que eles estavam predestinados a não crer, a não aceitar o auxílio da graça. É porque eles próprios, por dureza do coração, eles resistiram de uma certa forma ali à graça de Deus, e por isso eles não foram como os demais que ali estavam batizados. Mas o desígnio de Deus era que eles se perdessem? O desígnio de Deus era condená-los? Claro que não. Deus queria os salvar, Deus queria liberar graça sobre eles, como liberou naquele momento. Mas eles, pela dureza do coração, resistiu à graça de Deus. Amém, meus irmãos? Ficou bem entendido aqui? Quem está entendendo, diga amém. Amém. Então vamos para o último ponto e o mais controverso entre os arminianismos. Tem arminianismo que vai para debate com esse quinto ponto, que apanha igual pandeiro no forró. Mas por quê? Nós vamos entender isso no decorrer da explicação. Por quê? Será que Armínio ele defendeu a perda da salvação? Será que Armínio falou que não, que o crente... Então vamos ver, vamos descobrir juntos esse negócio. Vamos falar de segurança em Cristo. Diz Armínio nos seus escritos: uma vez que a eleição para a salvação compreende, dentre seus limites, não apenas a fé, mas igualmente a perseverança na fé,
E uma vez que Deus escolheu para a salvação aqueles que crerão posteriormente com a ajuda de sua graça preventiva ou precedente, e que perseverariam com a ajuda de sua graça subsequente ou seguinte. Agora se espante com isso. Escritos de Armínio, página de número 284 e 198. Olha o que diz: crentes e eleitos não são corretamente tidos pelas mesmas pessoas. Agora veja: é impossível para os crentes, enquanto eles permanecerem crentes, cair da salvação. Agora, pastor, peraí, Armínio ele ensinou ou não a respeito da perda da salvação? Armínio ensinou as duas coisas. Então vamos trabalhar essa questão. Por que muitas pessoas, quando vai conversar com um calvinista, passa vergonha quando vai tocar a respeito desse quinto ponto? Porque elas não sabem, o crente, muitas das vezes, o debatedor não sabe, que para Armínio há duas categorias de crente. Há o crente, aqueles que aceitou a Cristo, aqueles que aceitou a fé, que foi regenerado. Mas há o eleito. Lembra que a predestinação se dá com base, a salvação se dá com base na presciência de Deus, né? Deus previu que eles creriam e eles permaneceriam na fé, e portanto ele os elegeu. Então esses são eleitos. E qual é o pecado dos arminianismos aqui? Falar de frente para um calvinista que os eleitos perdem a salvação. Mas pastor, não perde a salvação o eleito? Se a salvação se dá com base na presciência de Deus, e você falar que o eleito perde a salvação, então você está falando que o Deus que você está pregando, ele está errado, ele erra na sua presciência. Ou não? Se você falar que um eleito, por isso que os calvinistas pegam no nosso pé, por conta disso. Porque nós não sabemos fazer a distinção entre os eleitos e os crentes, que há duas categorias. O crente ele perde a salvação. O crente ele se apostata da fé. Mas e o eleito? O eleito não. Porque Deus previu, o elegeu com base na sua presciência. E se nós falarmos que o eleito ele perde a salvação, logo nós estamos dizendo que Deus errou. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Deus errou. E a Bíblia diz em Tiago que toda boa dádiva e todo dom perfeito descende do alto do Pai das nuvens, em quem não há mudança nem sombra de variações. Ou seja, Deus não muda. Quando ele elegeu baseado na sua presciência, a sua presciência não falhou. Se ele elegeu, é porque ele sabia que a pessoa não iria se apostatar, que a pessoa iria permanecer na fé, que a pessoa iria ser fiel, e ela iria até o fim, confessando a Cristo como o único e suficiente Salvador. Então, tanto Armínio, tanto a nossa confissão de fé, vai falar sobre isso. Eu vou tentar abrir aqui para você, na página 114 da nossa confissão de fé. É o pensamento de Armínio, é isso que eu estou te explicando essa noite. Olha aqui o que diz. Página 114 da declaração de fé. Não há dúvida quanto à possibilidade do salvo perder a salvação. O salvo aqui, eles não identificam que tipo de salvo é. Se ele é crente ou se ele é eleito. Talvez eles não quiseram entrar para não polemizar essa parte. Mas olha o que diz a continuação. Vou ler de novo. Não há dúvida quanto à possibilidade do salvo perder a salvação, seja temporariamente ou eternamente, mediante o mau uso do seu livre-arbítrio. O crente pode apostatar-se da fé, perdendo então a sua salvação. Então, segundo Armínio e segundo a Bíblia, o eleito, aquele que foi elegido com base na presciência de Deus, ele não perde a salvação. Porque senão, a predestinação baseada na presciência de Deus, ela falhou.
Mas e o crente? Ah, esse sim, né? Esse sim, ele pode se apostatar da fé. Bem, meus irmãos, então é isso que ensina o arminianismo. E Armínio ensinou: crentes e eleitos não são tidos como as mesmas corretamente pelas mesmas pessoas. Grave isso, amém? O eleito que foi elegido com base na presciência de Deus, ele não perde a salvação. Agora, o crente, e aqui, talvez você pergunte assim: mas então que vantagem nós temos aqui em cima dos nossos irmãos calvinistas? Muitas, porque no calvinismo a eleição ela é incondicional. Ou seja, o calvinista, ele não sabe se ele é um eleito ou não. Ele não sabe, porque a eleição para o calvinista, ela é baseada no nada, né? Ela é incondicional. Deus não viu nada, não olhou nada, não considerou nada, e apenas elegeu um grupo para ir para o céu e uma grande parte para ir para o inferno. Então, se você for conversar com um calvinista, ele não sabe, ele vai falar assim: não, eu não sei se eu sou um eleito ou não, eu vou saber só no final. Agora, no arminianismo nós temos, ou quando você vai conversar com o calvinista, ele fala assim: não, o crente não pode perder a salvação, vocês são malucos. Mas é porque, irmãos, aqui eles também não fazem essa separação. Eles acham que os eleitos, né, incondicionalmente, segundo eles, já foi decretado para ir para o céu, e aquela grande massa para ir para o inferno. Mas eu e você, nós temos uma vantagem, porque a salvação é baseada na presciência daqueles que Deus viu que não se apostataria da fé. O calvinista não sabe se é salvo, não sabe se é um eleito, mas eu e você temos essa oportunidade de saber que enquanto nós permanecermos na fé, eu sei que enquanto eu permanecer na fé, crente em Cristo Jesus, não se apostatando, não largando, não deixando a mensagem da cruz, eu sei que Cristo morreu por mim e também morreu por você, e sabendo disso, nós sabemos que nós somos eleitos com base na presciência de Deus. Você pode glorificar a Deus pela sua salvação, você pode glorificar a Ele porque Ele é bom. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. Então nós temos essa vantagem. Outra coisa, terminei agora, e eu vou orar por vocês, já vou passar para o pastor. Existe um ensinamento no calvinismo que é meio tendencioso. É a tal da graça temporária. Da graça temporária. Como que é a graça temporária? A graça temporária, segundo o calvinismo, eles creem que a pessoa é regenerada, a pessoa, ela até um certo ponto ela vai, é tipo um tapete, ela está sobre um tapete, mas num determinado tempo Deus vai e puxa o tapete dela e ela cai na graça. Não é? Que Deus carrasco, que Deus maluco é esse? Que Deus arbitrário é esse? Que Deus seria um Deus monstruoso, né? Ah, peraí, eu vou dar graça para esse aqui, mas eu vou fazer uma gracinha com ele. Ele não é eleito mesmo, eu vou dar graça para ele. Deixa ele ir na graça, deixa ele lá. Mas aí depois ele vai e puxa. E aquela pessoa que estava, quando ela vai abraçar a graça, Deus puxa e ela cai. Não é isso que a Bíblia ensina, irmãos, né? É um Deus monstruoso. Isso é um Deus monstruoso que o calvinismo está ensinando. Mas nós sabemos que não é assim que Deus trabalha. Não é assim que Deus ele age com os seus filhos. Mas a graça, ela está à disposição de todos nós, e todos nós temos condições de abraçar a graça. Mas por que nem todos abraçam? Porque a graça de Deus, ela é irresistível. Por que nem todos são salvos? E nem todos são eleitos? Porque a eleição de Deus, ela é condicionada. Então o que você tem que entender, gravar essa noite, é que embora todo eleito seja um crente, nem todo crente é um
eleito. Amém, meus irmãos? É isso que você tem que gravar. Embora todo eleito seja um crente, nem todo crente é um eleito. Então é isso que o arminianismo ensina, é isso que a palavra ensina e é isso que a Bíblia ensina. Não vai dar tempo para nós lermos, mas depois você leia na sua casa Hebreus capítulo número 6, que ali vai falar daqueles que se apostataram da fé, que é impossível. Vamos fechar com esse texto então, vai? Vamos fechar com esse texto e eu já vou convidar o pastor para orar por vocês e para dar já o encerramento. Mas abra aí Hebreus, capítulo de número 6. Olha do versículo 4 em diante, o que diz a palavra de Deus. Capítulo 6 de Hebreus, versículo 4 em diante. Porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do quê? E provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro, e recaiam, sejam outra vez renovados para o arrependimento, pois assim quanto a eles de novo crucificam o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. Quem são esses? Esses são os crentes que, baseado na presciência de Deus, Deus previu que eles se apostatariam da fé, que eles abandonariam em um certo ponto de suas vidas a fé, e por isso, esses sim podem perder a salvação. Amém, meus irmãos? Fiquemos de pé, em nome de Jesus. Espero ter esclarecido. Se ficar alguma dúvida, nos procure no final. Não vá embora com dúvidas, para que você não bagunce a sua mente. Amém? Vou convidar o pastor Daniel. Ore pelos irmãos, em nome de Jesus. E você que pode aplaudir ao Senhor, faça isso.